Olá, muito boa tarde. Ana Catarina André ouviu muitos idosos, as histórias do seu cotidiano e escreveu o livro Os Pombos da Senhora Alice, onde faz um retrato sobre as pessoas mais velhas, que vamos pedir para partilhar connosco daqui a pouco. Antes mostramos as notícias que marcam a atualidade. A Torre dos Clérigos espera pela sua visita. Foi criado um percurso especial para, em segurança, o visitante usufruir ainda mais deste património histórico e artístico. É o ex-libris da cidade do Porto. A pandemia fez baixar o fluxo de turistas, mas a Irmandade dos Clérigos estruturou um percurso de visita onde a segurança se conjuga com a possibilidade de usufruir ainda mais da riqueza artística. É um espaço profundamente alterado naquilo que era a percepção que as pessoas tinham da visita à torre. Não só porque evidentemente a questão de segurança que nos é imposta obrigou-nos a fazer esta introdução. Primeiro fazer um estudo, estudar bem como é que nós podíamos fazer aqui o ajuste, porque este espaço que é o ex-libris da cidade é também um espaço com alguma especificidade, nomeadamente a visita à torre, portanto tem aqui algumas circunstâncias que a tornam diferente de qualquer outro espaço museológico, que depois, para além de termos a visita à igreja, onde nós estamos, que tem aqui algumas zonas que evidentemente tiveram que ser também adaptadas, houve aqui espaços que tiveram que ser estudados para podermos oferecer um circuito com segurança, onde realmente se preservasse a identidade do espaço museológico e de todo este espaço panorâmico. Isso obrigou-nos realmente a criar aqui algumas regras, nomeadamente a questão da lotação, que teve que ser restringida. Nós, por dia, estamos capazes de poder ser até 400 pessoas. Em junho de 2019, visitaram os Clérigos 123 mil pessoas, número que se reduziu drasticamente e que agora, em prol da segurança, está condicionado a 400 visitantes por dia. A capacidade para fazermos tudo com segurança, sem pressões e também cuidando de prestar um serviço bom a quem nos visita. A temperatura que é medida à entrada é apenas um sinal, mas para nós é um sinal importante, evidentemente. Apesar do condicionamento dos acessos, não há espera e as visitas decorrem com fluidez, ordenadas por um conjunto de medidas que tornam a visita segura. Depois a sinalética, evidentemente, colocar a sinalética no chão para que as pessoas possam, evidentemente, visualmente controlar a distância, porque sabemos que isto precisa de sinais que objetivamente as ajudem a fazer a interpretação da distância. Depois temos também a nossa equipa que está preparada para fazer o controlo das entradas. Nós, por piso, teremos no mínimo ou no máximo 10 pessoas, portanto, criando aqui esta possibilidade, depois do circuito onde as pessoas vão subindo à torre, evidentemente evitando que haja qualquer tipo de cruzamento, portanto, por isso é que há monitorização, temos um funcionário no topo da torre, temos depois na entrada e que o circuito é controlado. É controlado para evitar que se possam cruzar, até porque à torre nós não podemos construir uma escada alternativa, não podemos ter um circuito alternativo, portanto é por aí. E depois nós apostamos claramente na higiene, na limpeza, portanto isto com os circuitos muito regulares, muito frequentes, com as nossas equipas de limpeza, que inclusive também foram reforçadas, para podermos também ter a segurança que num espaço muito curto, desde as casas de banho, desde os circuitos, os corrimões, tudo é limpo, de forma a minimizarmos qualquer tipo de situação que possa pôr em causa as pessoas. No corpo da igreja há espaço para 34 pessoas, devidamente assinalado nos bancos. Mas esta é apenas a lotação para os momentos de celebração. Mas no circuito que é normal, para além das celebrações, só teremos a hipótese de ter aqui 10 pessoas.
Portanto, isto é sempre o número que nós temos por referência para evitar que nesta movimentação possa haver situações desagradáveis e até algumas pessoas que se sintam menos seguras, porque as pessoas também estão sensíveis, estão atentas e, evidentemente, nós queremos acautelar tudo isso e queremos que elas vão embora com o gosto de poder regressar. Os clérigos permitem um circuito circular em que os turistas nunca se têm de cruzar com outros visitantes. A subida à torre é o momento que mais cuidados envolveu por parte da Irmandade dos Clérigos. Nós temos estes circuitos estão devidamente condicionados pelo número, portanto, e nisso somos extremamente rigorosos. Não queremos estar aqui a facilitar o que quer que seja. Terá que ser temporizado, evidentemente, e por isso é que temos funcionários em cada um dos topos na entrada da torre. Mas nós próprios, naquilo que é a nossa operação, estamos a procurar e incentivar a que haja a marcação online. Portanto, isto é, procurar fazer esta marcação no sentido de começar a organizar as visitas mesmo antes de chegar cá. Portanto, isso é que é importante, até porque os serviços vão-se orientando, vão-se organizando e podemos trabalhar muito melhor os fluxos de turistas para podermos então ter as coisas devidamente organizadas, porque para nós é sempre muito desagradável que as pessoas venham numa avalanche. Portanto, nós nesta altura, a altura no princípio da tarde é sempre um bocadinho mais sossegado por causa do tempo do almoço. Mas depois há momentos que são momentos mais de pico e para nós custa-nos imenso que a determinada altura apareçam pessoas que tenham que ficar em fila, porque só por si, nesta altura, o ficar em fila é já motivo de algum pânico, não é? As pessoas ficam já assustadas e não ficam tranquilas. E nós também ficamos um bocadinho ansiosos, porque, isto é, neste corte imenso que houve em termos de visitas, temos depois um fluxo não podendo corresponder, é desagradável. Portanto, e a espera, às vezes, é desmobilizadora das pessoas. Basta aceder à página na internet em torredosclérigos.pt e reservar o momento que mais lhe convém para a visita. E oferece também outra qualidade, porque o turista, se conseguir visitar, e nós nisso controlamos perfeitamente, se conseguir marcar a visita, por exemplo, às 3 horas, a pessoa vem e está segura que vai chegar cá e vai entrar. Portanto, isto é muito melhor do que vir um pouco na insegurança ou na incerteza. Mas nesta altura, como há pouca gente, vamos lá, é capaz de estar tudo a correr bem. Mas se estiver realmente ali parado, há depois 20 minutos, que são seguramente o tempo da visita à torre e que, quer queiramos, quer não, para quem às vezes tem o tempo também limitado e quer visitar outras coisas, isto acaba por condicionar. 20 minutos de espera, mais 20 minutos de visita, já são 40. Portanto, e as pessoas hoje em dia são todas muito apressadas, não têm muita paciência, que o Covid veio a exercitar-nos a paciência, mas mesmo assim creio que ainda não estamos muito domesticados para a paciência. Apesar dos condicionamentos, este espaço continua a oferecer vários momentos de interesse. Para além de termos diariamente o concerto de órgão ao meio-dia, que também é um atrativo
e que nós, mesmo no tempo em que estamos confinados, procuramos manter com a transmissão pelo Facebook, e que realmente nos deu aqui uma noção do impacto e do apreço que as pessoas manifestam. E certamente muitas pessoas que pela condição de saúde não podem cá, não podem dirigir-se aqui à Torre dos Clérigos e aos clérigos, apreciaram à distância aquilo que nós lhe podemos oferecer, e neste caso também a música com alguma panorâmica da igreja. Para a Irmandade dos Clérigos e para a equipa que aqui trabalha, há uma prioridade. Portanto, apostar na qualidade, apostar numa visita que tenha elementos interessantes, que até às vezes acompanhada possamos ajudar, e creio que isso é importante, porque mesmo a visita à Torre com um grande fluxo era bonito, era engraçado, e eu tenho a experiência dos dois momentos. Quer dizer, havia determinados momentos que era complicado conseguir mostrar uma fotografia, porque estava muita gente. Agora, com este fluxo devidamente controlado, a visita, naturalmente, em termos de valorização, em termos económicos, há aqui um decréscimo, mas nós vamos aos poucos, apostamos na qualidade, apostamos na segurança, apostamos na higiene, apostamos naquilo que são elementos que às vezes com grandes multidões passava um pouco despercebido, e procuramos também definir um pouco a operação por critérios de qualidade. Nestes dias, vale então a pena colocar no seu roteiro de férias uma passagem pela torre mais famosa da cidade do Porto, que é património da Unesco. No portal da Agência Eclésia encontra estas e outras notícias que atualizamos permanentemente. Falamos agora com a jornalista Ana Catarina André sobre os idosos, as histórias dos mais velhos que reuniu e publicou no livro Os Pombos da Senhora Alice. Ana Catarina, boa tarde. Olá. Obrigado por estares no programa Eclésia. Explica-nos desde logo o título, Os Pombos da Senhora Alice. Sim. Este título surgiu um bocadinho por acaso, surgiu assim no decorrer desta investigação, quando numa das histórias que eu procurava contar, encontrei uma senhora, que se chama Alice, como o título diz, que não tem família, não tem amigos, e que me está um dia a mostrar a sua casa. Portanto, eu acompanhei estes idosos no seu cotidiano algumas vezes, e ela um dia mostra-me despojos de comida de animal. Eu não percebi na altura o que era, e portanto eu achei que era de pássaro, não percebi, e perguntei-lhe. E ela contou-me que todos os dias, antes de sair de casa para tomar o pequeno almoço num café, portanto isto foi tudo antes da pandemia ainda, portanto ela ia ao café todos os dias, que preparava comida, portanto não só à pista, mas depois também pão esmagado e etc, para dar aos pombos que entravam em sua casa todos os dias. Portanto ela abre a janela e os pombos entram, ficam a comer, e ela vai à rua. E era a estratégia que ela tem para não só não se sentir menos sozinha, mas depois também para ter alguma coisa para fazer quando regressa à casa. Portanto, quando regressa à casa, como podem imaginar, portanto, o chão está sujo, e portanto ela tem de limpar, e depois ainda tem de preparar a comida para o dia seguinte. E portanto é assim a estratégia que ela encontrou. É muito interpelante nós pensarmos que alguém encontra nos pombos um refúgio para uma solidão profunda. E o que é que essa história diz dos idosos? De facto, tem que haver um refúgio como este em muitos idosos para combater a solidão? Eu diria que não é? Quer dizer, idealmente... Mas não há histórias de solidão? As que não, contam não são sobretudo histórias de solidão? Sim. As histórias que eu conto são histórias de solidão. Claro que eu não gostaria... Conseguem outras respostas? Sim. O ideal é que houvesse outro tipo de respostas para esta solidão, não é? Que houvesse uma voz humana, uma presença humana para colmatar esta ausência e este sentido também de tristeza profunda por não ter ninguém que a acompanhe e que se preocupe com ela. E portanto, sim, é verdade, há um traço de solidão nestas histórias todas, e a solidão é um marco muito significativo na vida dos nossos idosos, infelizmente,
mas alguns conseguem colmatar isso também, felizmente, com a presença de pessoas. Familiares ou amigos, Sim, sem dúvida. sim. Este livro ele é editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, Sim, não é? exatamente. Que a Ana Catarina André investigou, recolheu as histórias urbanas, histórias rurais, de idosos. Que painel é este que aqui nos propõe? Sim, é sobretudo um painel de histórias urbanas. Ainda assim, portanto, eu parti para este livro um bocadinho com um ponto de interrogação, não é? O objetivo era perceber como é que os nossos idosos vivem, que problemas é que têm, que dificuldades é que têm. E percebi que, de facto, na cidade a situação me parece mais grave, ao nível das carências, não só afetivas, mas também financeiras. Mas, e apesar do livro se centrar sobretudo em histórias que se passam aqui em Lisboa, tem também um capítulo dedicado ao isolamento no campo. É diferente? É diferente, eu acho que isto já é muito opinativo o que eu vou dizer, mas eu acho que é um isolamento mais saudável. Eu conto a história de alguns idosos que vivem na Serra do Açor, que fica a norte de Coimbra, e conto esta história pela voz, pela mão, pelos caminhos de uma padeira que se chama Tuxa, e que todas as semanas tira um dia da sua semana, não só para vender pão a estes idosos, mas sobretudo para lhes levar medicamentos, para lhes levar produtos do supermercado, enfim, porque naquelas aldeias isoladas de facto é muito difícil, não só porque não há transportes, mas porque o transporte é muito caro, para esses idosos irem à vila mais próxima ou à cidade mais próxima a comprar estes bens mais necessários. E portanto ela faz este serviço, é muito bonita esta história, eu acho muito bonita e impressionante, porque todas as semanas diligentemente ela faz este percurso na Serra do Açor. Isso no verão até é fácil, porque está calor, imagina no inverno, não é? Com muitas E imaginemos neste tempo de pandemia, onde o isolamento foi maior ainda, não é? Sim, eu liguei-lhe para saber como é que eles estavam e ela disse-me que agora estavam ainda mais isolados, porque agora os filhos não foram lá, os outros familiares não foram lá, e portanto, mas ela continuou a ir, felizmente, e portanto eles continuaram a ter essa companhia, sim. Ana Catarina André é jornalista, diretora de comunicação agora da Jornada Mundial da Juventude, e manteve este contacto com estas pessoas idosas, já o disse, em relação à padeira de Tuxa, também de outros idosos aqui na cidade? Sim. Sim, obviamente que os que vivem no lar, porque há aqui um capítulo sobre o lar, e os que vivem em repúblicas de idosos, que também é outro conceito interessante, esses não os pude visitar, agora neste tempo de pandemia, mas os que estão em casa e são relativamente autónomos, falo com eles com frequência, para saber também um bocadinho como é que estão e como é que têm lidado com este isolamento agora forçado. E a verdade é que muitos apresentam sinais de maior tristeza e maior isolamento, e portanto é preciso também encontrar aqui uma série de respostas para a situação destes idosos. Com este retrato feito nesta obra e também com a circunstância que infelizmente estamos a viver desta pandemia afetar sobretudo as pessoas mais idosas e a sua fragilidade, que retrato é possível fazer dos idosos no Portugal de hoje? Eu quero antes de mais dizer que apesar deste livro se centrar em histórias de solidão e destas histórias terem traços do que também já falei, desta tristeza, de problemas financeiros, de abusos por parte da família, a realidade dos idosos em Portugal é muito heterogénea e, portanto, eu não quero de todo, com este trabalho, passar a imagem de que todos os idosos em Portugal vivem infelizes, vivem longe da família e têm um fim de vida triste. Não é verdade de todo, é uma realidade muito, muito heterogénea, mas há uma parte muito significativa dos nossos idosos que continua a ter condições de vida muito precárias, pelas parcas reformas também, e porque também não há respostas também, do ponto de vista também político e social, para estes problemas. Mas há outros, obviamente, infelizmente, que vivem bem e que têm até boa saúde no fim de vida. E são problemas que se acentuaram agora na circunstância da pandemia e do confinamento? Esses problemas dos idosos? Eu creio que o que se acentuou mais foi esta questão da solidão e do isolamento e desta tendência mais depressiva. As questões financeiras mantêm-se, não é? Porque as reformas dos idosos mantêm-se,
E, portanto, houve aqui há aquelas expressões que os idosos muitas vezes dizem: porque é que eu estou aqui a fazer, porque é que Deus não me leva, eu já não sirvo para nada. Infelizmente eu ouvi-as mais vezes agora neste tempo. Não é de todo eu não gostava de estar a contar isto, mas é a realidade. É a realidade que se vive. O que é que, pela experiência de campo que teve, as pessoas idosas são sempre a nossa memória, não é? Dizemos sempre que temos muito a aprender com eles. E dessas histórias todas que foi colhendo, que património é esse que nós temos de valorizar, que todas as gerações têm de valorizar, o património dos mais velhos? Há uma expressão muito bonita do Papa Francisco que diz que os idosos são o nosso futuro. E é verdade, os idosos são este repositório de conhecimento, de saber e de experiência com quem nós podemos e devemos aprender, refutando um bocadinho esta expressão que é o idadismo, não é? Ou seja, esta série de preconceitos que existe à volta das pessoas mais velhas, e inverter o prisma e olhar para os nossos idosos como, de facto, mais-valias e riquezas. E eu acho que isto se começa na infância, na maneira como nós ensinamos as nossas crianças a olhar para os mais velhos, não como aquele que tem dificuldade a andar, não como aquele que já não diz coisas muito certas, não é? E que baralha pensamentos de todos. Nós ensinamos as nossas crianças a olhar para a beleza do envelhecimento. Eu acho que aí o cenário se pode inverter. E esperemos que assim aconteça. E fica essa proposta de valorização de quem é mais velho, das suas histórias, da sua experiência de vida, também a partir destas histórias que são contadas aqui neste livro. Ana Catarina André, muito obrigado. Obrigada eu. Por ter estado aqui no programa Obrigada. Eclésia a apresentar o livro Os Pombos da Senhora Alice, com este conjunto de histórias sobre as pessoas mais idosas. Mais logo, acompanhe-nos na rádio, na Antena 1, quando forem 22h45. Votos de uma ótima tarde. Até amanhã, se Deus quiser.